música meio medieval, a gente chama de barroco bretão. Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar de uma coisa diferente. Não é gramática, não é pegadinha, não é música. Embora a música, né, você sabe que permeia desde sempre. Eu quero falar com vocês hoje sobre a história da língua inglesa. Antes de eu começar, já dá o like aqui, manda pros amigos, se inscreve no canal, me segue no Instagram, você sabe como é que funciona, beleza? Porque assim, é inegável a importância da língua inglesa para todo mundo hoje em dia. Falar, é porque americano, imperialista, não, esquece essa história, tá bom? O idioma inglês é um idioma que virou universal, quer queira, quer não. Se o cara lá do Talibã tá falando com o outro cara da Síria porque tá pensando em atacar os Estados Unidos, eles estão falando inglês se não falar o mesmo dialeto, beleza? Então, assim, é a língua mais importante do mundo. Então, se você quiser estudar uma língua aqui, além primeiro do português, uma língua estrangeira, começa com inglês. Ela é tão importante que eu quero falar com vocês aqui um pouco da história dela. Da onde que veio, né? Quais foram as influências que a língua sofreu? Porque toda língua sofre influência, a língua é viva, ela continua se modificando. Com o português também foi assim. A língua inglesa teve cinco períodos de transformação muito importantes. Lá do começo dela, tipo assim, de 2000 antes de Cristo até 400 e pouco depois de Cristo, ela era considerada com o nome de Celtish ou celta, era uma língua celta. O celta era um povo indo-europeu que ficou lá da Ásia até as Ilhas Britânicas, eles conseguiram chegar lá. Então lá se estabeleceram, né, que juntou ali onde é a Inglaterra com um pedaço da Escócia. Do ano 450 até o 1100 da nossa era é considerado Old English, ou então o inglês arcaico, tá? De 1100 a 1500 também da nossa era é o Middle English, da Idade Média. De 1500 a 1800 a gente chama de Early Modern English. E eu vou chegar lá para falar o que foi tão importante na mudança do Middle English para o Early Modern English. E do século XVIII, do começo do século XIX, né, para cá, a gente chama de Late Modern English. Bom, como eu já falei, ela passou por muita transformação e tal. Então, primeira coisa, tinha os celtas lá que foram para a Grã-Bretanha entre, né, eu falei 2000, 1200 até os 600 a.C., chegou e ficou lá. A língua celta, mesmo sendo lá daqueles povos indo-europeus, foi a primeira base da língua inglesa. E ela começou a entrar em confronto depois de que assim, vários povos invadiam as ilhas da Grã-Bretanha, né? E um dos povos que lá invadiu foi o Império Romano, com o Júlio César. Lembra do Júlio César? Lembra do Asterix? Né? Aquele Asterix entre os Bretões, que é ótima essa revista. Ou seja, no ano 55, 54 a.C., Júlio César invadiu a Bretanha. E lá depois do 44 e tal, e lá pelo 44 foi o imperador Cláudius, que também foi para a Grã-Bretanha. Só que é o seguinte, eles ficaram lá por 500 anos, cara. E qual que era a língua que esses caras falavam? Latim. Então começou a ter uma mistura do que era o celta antigo com o latim, que também é língua morta, né? Mas dos romanos, e começou a fazer a base, já um caldo ali do que talvez viesse a ser a língua inglesa. E você tem estruturas de gramática ou raízes etimológicas de palavras que são parecidas com o português. Bom, só a estrutura de você colocar, por exemplo, sujeito, verbo, complemento, você tem isso no português, tipo, sujeito, predicado. Você tem isso no português, tem isso no inglês, é quase a mesma coisa. Você tem estruturas gramaticais de inglês que você fala, por exemplo, eu trabalho todos os dias. E usar o present simple, I work every day. Você tem sujeito, verbo, complemento. E tem mais coisas que a gente vai acabar falando ao longo dos nossos encontros aqui. Então você teve o Império Romano que ficou 500 anos. Depois disso, você começou a ter a invasão das tribos germânicas. Lembra quando caiu o Império Romano? O Império Romano cai lá em 456, não lembro agora a época, 446, não lembro agora. Que caiu o Império Romano, você tem a invasão das tribos germânicas. Lembra das tribos bárbaras? As invasões bárbaras que derrubaram o Império Romano, eles também chegaram. Então você tinha os anglos, você tinha os saxões, você tinha os jutos, né? Anglo-saxão. Você fala, anglo-saxão. Anglo-saxão não quer dizer inglês. Os saxões eram alemães, eram das tribos germânicas, do que hoje em dia ali forma a Alemanha. Eles também invadiram a Grã-Bretanha, né? As ilhas da Grã-Bretanha. E ficaram lá também por anos. Essas invasões duraram mais de um século, tanto que passou um pouco entre os na nossa era. Entre os séculos assim, 8 e 9, você teve as invasões vikings. Para quem assistiu aquela série também
extraordinária, a Vikings, mostra, né, o Ragnar indo para a Bretanha. E engraçado, uma das conversas que ele conhece um rei, né, que a Inglaterra nem existia, não estava unificada. Um rei da época lá do século IX mostra estátuas, um monte de coisa que ele recuperou do Império Romano e que para ele já tinha quase 2000 anos. Então você tinha mais essa invasão das tribos vikings. Quando passou isso aí, e a gente entrou ali no século X, XI por aí, o conquistador chamado de Wilhelm, que era um normando do norte da França, né, invadiu a ilha da Bretanha. E ele chegou lá, havia um vácuo de poder. Depois também que os vikings tava meio que tipo assim, não tem um senhor. E esse Guilherme Conquistador, chamado de Wilhelm, foi para lá e lá se estabeleceu, e aí começou a primeira grande monarquia, uma unificação ali da Inglaterra, e começou a ficar. E aí a gente já está aí no século XII, mais ou menos. A gente já está no século XII, mais ou menos. E é uma coisa engraçada que antes disso, nessa época aí do séculos 9, 10 mais ou menos, a primeira obra escrita em inglês, a primeira obra literária escrita em inglês, o inglês daquela época lá do século X, né? Foi uma aventura épica do Beowulf. E o Beowulf era um herói lá da Dinamarca. Suécia, Dinamarca. Tem até aquele filme, aquela animação, vocês vão ver um pedacinho agora, do Beowulf. They say you have a monster here. I am Beowulf. I will kill your monster. Good. I am Beowulf! E aí o que aconteceu? Começou a ter, assim, depois dos romanos, tal, missões religiosas, para variar, né, começaram a ir para a Bretanha. Você já tinha a Igreja Católica. Então, assim, traduziu-se, né, Bíblia do latim para o anglo-saxão. De novo, estamos ainda ali no século XI, XII, né? Já estamos ali perto do Middle English, ali no século XII, XIII. E aí vem um escritor que se chama Geoffrey Chaucer, que é o Chaucer, que escreveu, em português, Os Contos da Cantuária, que é The Canterbury Tales. Essa, sim, foi a primeira peça escrita em inglês, criação, né, assim, que fala ali da Inglaterra, que narra a história de uns peregrinos que vão até de um lugar ali da central até a Cantuária, e cada noite que eles passam lá em volta da fogueira, cada um tem que contar uma história. Então são os contos da Cantuária, e esse cara escreveu no ano de 1386, século XIV já. Então, vamos chegar aqui na parte aqui da transferência do que a gente chama de Early Modern English. O que aconteceu ali no ano de 1564? O que aconteceu que foi tão importante para a língua inglesa nessa mudança de século XV para XVI, né? Na metade do século XVI? William Shakespeare nasceu. William Shakespeare tem uma importância para a língua inglesa que não dá para mensurar. Nas peças que ele criou, todo mundo vai ouvir falar de, né, King Lear, Romeu e Julieta, Otelo, a Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, isso tudo é Shakespeare. São as peças de Shakespeare. Cara, nas peças dele, Shakespeare inventou mais de 3.000 palavras ou expressões em inglês. Ele criou do nada que a gente usa até hoje. Break the ice, assim, quebrar o gelo, de começar uma conversa, foi ele que fez. Catch a cold, que é pegar um resfriado, ele que inventou. Cara, assim, milhares de palavras esse cara inventou e transformou o inglês medieval no começo do que a gente chama aqui do inglês moderno, que eu chamei lá no começo de Early Modern English, que é o primeiro, a transformação do medieval, porque a gente já conseguiria ler, vamos dizer assim, você já conseguiria ler, ou não é aquela escrita de, né, 2000 anos, 1000 e poucos anos atrás. Então William Shakespeare fez isso aí, tá certo? E aí outra coisa muito importante que aconteceu já aqui na parte nova, em 1755, metade do século XVIII, é publicado o dicionário do Samuel Johnson, publica o dicionário dele, que depois viria a ser o primeiro dicionário Oxford. E em 1826, Webster publica o primeiro dicionário americano. E daí do século XIX para cá, você muda, né, uma ou outra coisa, você já está no Late Modern English, que é o de hoje, né, que a gente fala hoje. Óbvio que você vai ter algumas expressões
um pouco mais antiga, mas antiga de 100 anos para cá, sabe? 100 anos atrás já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, então a gente consegue saber. Então tomara que isso tenha ficado mais ou menos claro para vocês, assim, todo esse período, né, de aí quase 4.000 anos que a língua inglesa passou até chegar onde a gente conhece hoje. Eu acho muito interessante vocês conhecerem isso aí, lerem um pouco de Shakespeare, assista o Beowulf, que é uma história bem legal. Dê uma olhada na história, cara. É muito interessante isso aí, seja da língua inglesa, seja da língua portuguesa. É bom saber de onde veio, porque quando você sabe de onde você veio, fica mais fácil saber para onde você está indo. Tudo bem? Então foi isso por hoje. De novo, se inscrevam aqui no canal, me segue lá no Instagram, aquele blá 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 de sempre. Marcelão, obrigado mais uma vez, gente. A gente se vê de novo. Fui.